Aí nessa primeira ida, isso durou quase um ano. Eu fiquei lá. E o meu... Marketing nessa empresa de tecnologia. Marketing, uma empresa de tecnologia. Tá bom. Beleza. Marketing, comunicação, um pouco comercial, uma empresa pequena, tinha 4 colaboradores. Eu ia ser o 5º. Uma empresa brasileira. A origem da empresa brasileira aqui era Execplan. Não sei nem se existe ainda Execplan. Tá. Do Antônio, eu lembro do primeiro nome dele. Era o empreendedor, o empresário. E lá, a unidade da Execplan era chamada de Bright Sky Solutions, cujos sócios eram o Haroldo e o Zé. No primeiro dia de trabalho, o Zé falou para mim, Ornato, temos cá 3 tipos de produtos. Tecnologia para indústria e comércio. Esse software faz todo o controle em tempo real, controle de estoque, contas a pagar, a receber, financeiro, RH, tá tudo aqui na nossa tecnologia. 2003, estava começando esse negócio, né? De BI, né? Business Intelligence. Legal, mas não, fica tranquilo, não se preocupe em conhecer esse produto, que não é com esse que tu vais trabalhar. Nós temos uma outra linha aqui que é o Bank BI. Só para bancos, gestão bancária. A gente já está em contato aqui com alguns bancos e tal, mas não se preocupe. Também não é. Então, não é esse produto que vai trabalhar. E eu, quando fui para Portugal, fui meio que na expectativa de arrumar um trabalho diferente do mercado de seguros. Mas, poxa... Toda a tua experiência tinha sido... Já tinha sido, eu já estava no mercado de seguros desde 94, que foi quando eu entrei na América Latina Companhia de Seguros. 94, eu já estou em 2003. Falei assim, já que eu estou em Portugal... Poxa, é legal trabalhar numa empresa de tecnologia moderna e tal, na área de marketing que eu gosto, e até respirar novos ares diferentes do mercado de seguros. E até o meu desejo era desenvolver um novo idioma. Tá. Mas assim, eu hoje sou fluente em português de Portugal. Não era esse o objetivo, eu queria desenvolver um outro idioma mesmo. Mas tudo bem, vai, já que eu estou em Portugal, vamos lá, vamos em frente. Aí o meu chefe falou, Ornato, tu vais trabalhar aqui com um produto fantástico. É o Insurance BI. Insurance BI. Eu falei, então o que é que faz o Insurance BI? Ô Zé. Aí o Zé, Ornato, o Insurance BI, ele faz todo o acompanhamento da carteira da seguradora, nos seguros vida e nos seguros não vida. Eu falei, caramba, o bichinho do seguro veio atrás de mim mesmo. Eu atravessei o oceano, tentei buscar uma oportunidade fora do mercado de seguros. Aceitou uma proposta numa empresa que não era de seguros. Empresa de tecnologia, pois o seguro veio atrás de mim. Não, Ornato, nós precisamos de ti por causa disso. Nós cá somos uma empresa de tecnologia, pá. De seguros não percebemos nada de seguros. Já se usava Fish naquela época, não? Ah, sim. Sim? Fish, moeda Fish. Sim. Fish é legal, né? É bacana. Eu falei, tá, tudo bem. Então a sua missão é entrar em contato com seguradoras, porque era um BI, uma tecnologia para seguradoras, não era para corretor. Tá. Para seguradora. Porque nem as seguradoras ainda tinham tecnologia. Sim. Ainda estava tudo no papel, ainda estava tudo nos processos ali analógicos. E essa empresa, a Bright Sky Solution, a proposta era digitalizar todos os processos da seguradora. Digitalizar tudo. Cobrança, emissão de apólice, prêmio, pagamento de comissões, e isso dividido entre as missões, os ramos vida e não vida, que lá eles chamam simplesmente vida e não vida. Tá. É o que a gente chama aqui de vida e ramos elementares, ou seguros de pessoas e ramos elementares. Aí, já respondendo a sua pergunta sobre quando é que os seguros de pessoas entrou na minha vida, quando eu comecei a fazer as primeiras abordagens no mercado português para apresentar a nossa solução tecnológica para as seguradoras, Tá. eu fui lá na Generali, eu fui na Grupama, eu fui em algumas grandes seguradoras e multinacionais que atuavam lá no mercado português. E sempre a pergunta era a mesma. Eles falavam assim, Ornato, essa tecnologia
é possível desenvolver aí o braço vida e o braço não vida? Eu falei, não, tem tudo aí. Não, mas nós queremos gestões apartadas. Eu falei, não, mas tem as duas na mesma tecnologia. Não, Renato, nós queremos a gestão apartada. Como se fossem empresa, como se fossem empresas separadas, distintas. Eu falei, tá, eu vou ver com o Zé Uhum. e com o Haroldo. E eles falaram, olha, mas já tem tudo aí, por que eles querem separado se tem tudo na mesma tecnologia, tá tudo integrado? Eu falei, sei lá, eles estão pedindo. Aí fomos lá investigar, por quê? Aí fomos falar com o diretor de tecnologia de uma dessas seguradoras, ele falou assim, olha, deixa eu explicar. São como se fossem duas empresas diferentes, porque a gestão de seguros não vida é completamente diferente da gestão de uma carteira vida. Porque a carteira vida tem algumas nuances que o não vida não tem. Que é a possibilidade de você começar um contrato sem data de término. Como assim sem data de término? Você contrata um seguro hoje, vale de hoje até daqui um ano, provavelmente. Normalmente o seguro do carro... 5 anos, 5 anos, um ano. Mas como assim não tem data de término? É um contrato que termina quando a pessoa morre. É uma gestão completamente diferente. O outro sistema não vai entender isso. O outro vai pedir para você renovar. Aí o Zé falou lá, não, realmente, aqui está previsto renovação. Eu falei, então, mas tem produto que não tem renovação, é vitalício. Ah. E sem contar que o Vida tem a gestão da carteira recorrente, que vai se acumulando. Então eu percebi que eram gestões diferentes. Eu falei, deixa eu entender melhor o mercado de seguros de vida. Aí eu pedi ajuda para o até então diretor da Sociedade Brasileira de Ciências do Seguro, Dr. Afonso Heleno de Oliveira Fausto, que faleceu, infelizmente, o ano passado, aos 84 anos, mas que tinha uma cabeça incrível. Amigo do meu pai. Eu precisava de um estudo para apresentar para a Grupama, que é um grande grupo segurador lá, em Portugal. Na época não era nem Grupama, era GAN Seguros, de origem francesa. Falei, preciso apresentar um estudo de caso no Brasil, de alguma seguradora que utilize essa tecnologia para a gente levar, para a gente apresentar aqui para os portugueses saberem o impacto positivo que isso pode ter. E o Dr. Fausto fez todo um estudo sobre o mercado vida e o mercado não vida. Me mandou para Portugal por e-mail, porque só tinha e-mail na época, né? Eu fiz um apanhado, fiz uma pesquisa do mercado português e eu ali descobri os dados do mercado de seguros no Brasil e na Europa. E eu vi que no mercado português, nessa altura, de tudo que era produzido no mercado de seguros em Portugal, quase 70% era só seguro de pessoas. E os outros 30 e poucos por cento eram seguros de não vida. Tá. E o vida era quase 70%. Falei, deixa eu ver isso no Brasil. Quase que o contrário. Sim. Só que muito pior, porque no Brasil era uma terra inexplorada. Praticamente os seguros de vida naquela altura, há 20 e poucos anos atrás, o brasileiro não tinha essa visão e o próprio corretor ainda não via o seguro de vida como uma oportunidade. Estava muito nas mãos dos bancos. E eu falei, caramba, mas por que no Brasil ainda é pouco desenvolvido o seguro de vida? Não é possível. Quando eu voltei para o Brasil, em 2004, eu fiquei com isso na cabeça e eu já tinha a minha SUSEP desde 2002. Tá. Quando eu fui para Portugal, eu já tinha a minha SUSEP, eu só não estava atuando. Mas em Portugal tem um análogo à SUSEP? Você precisa Tem a ASF, Uhum. que é o órgão responsável pela fiscalização e regulamentação do mercado de seguros em Portugal. E lá também é exigido uma formação. Tá. E é feito também um exame, mais ou menos parecido com o que a gente tem aqui, talvez de uma forma mais reduzida, com uma carga horária menor e segmentada por tipo de atuação, corretor vida, corretor não vida e corretor pleno, como a gente chama aqui. E tem uma equivalência? Dá para ir para Portugal com
Não Com a tem. SUSEP fazer alguma prova só de equivalência? Não. Não tem equivalência, apesar da nossa legislação relacionada a seguros ser muito parecida. Tá bom. Ainda tem algumas particularidades no mercado português e eles também exigem, assim como aqui no Brasil também é exigido, lá eles exigem conhecimento na parte de branqueamento de capitais ou lavagem de dinheiro, como a gente chama aqui. O corretor tem que ter essa formação como conhecimento de prevenção dessa situação aqui, de fraude e tudo mais. Lá também é exigido uma formação específica para que o corretor, o agente de seguros, possa atuar, né? Então, não Sim, tem equivalência. O corretor daqui, se quiser atuar lá, tem que ter uma formação lá uma aprovação da ASF. Tá. E aí você estava contando que, olhando esses dois mercados, o Brasil Quase não tinha vida. nada desenvolvido. Tinham Seguro poucos de pessoas. corretores atuando aqui com seguro de vida no Brasil. Pouquíssimos. E são corretores que naquela época estavam atuando com seguros. Hoje são corretores milionários, são corretores riquíssimos, super reconhecidos no mercado e que naquela época estavam no começo, né? Eu percebendo isso, eu falei, poxa, deve ser muito desafiador mesmo vender seguro de vida, porque ninguém quer comprar. Ele tem que ser vendido. Ninguém acorda com vontade de comprar um seguro de vida, né? Eu acho que é aí que está o desafio. E quando eu voltei para o Brasil, em 2004, eu voltei decidido a ativar a minha SUSEP e começar a atuar com seguros de vida. Porque se lá em Portugal era tão desenvolvido assim, eu imaginei que aqui um dia chegaríamos lá. E lá em Portugal, era via banco também? Muito. O corretor não vendia muito vida? Ainda muito concentrado com bancos, assim como aqui também. Tá. Mas já tinham ações lá de corretores focados em vida, seguradoras focadas na especialização de corretores para trabalhar com vida. Lá Legal. já existia algum movimento. No Brasil estava começando. Tanto é que nessa época teve uma seguradora americana que entrou no mercado brasileiro. E eu, quando voltei para o Brasil, eu pesquisei quais eram as seguradoras que atuavam com seguros de pessoas. E eu vi que essa seguradora americana estava começando. Falei, poxa, eles estão começando. Eles estão conquistando o mercado. Eu também. Então, acho que eu vou buscar eles, porque pode ser um caminho interessante para eu obter uma certa relevância no mercado em que eu estou começando. Sim. E eles estão começando também, eu vou tão importante para eles quanto eles vão ser para mim. Eu busco sempre essa sinergia entre o meu momento e o momento da empresa que eu faço parceria. Isso funciona até hoje, né? Eu tenho uma metodologia de escolher parceiros. Hoje eu tenho formas de escolher parceiros, seguradores, para eu representar, para eu vender os produtos. E quando eu comecei como pessoa física na época, porque a gente não tinha o incentivo do Simples Nacional, né, o incentivo tributário que hoje o corretor tem. Naquela época, para você virar um corretor pessoa jurídica, era mais custoso, era mais caro. Então, eu até chegar num certo nível de produtividade, eu me mantive como corretor pessoa física. Acho que os 2 ou 3 primeiros anos ali, até 2006, 2006, eu me mantive como pessoa física. Meu CPF como corretor de seguros. Sim. E me cadastrei nessa seguradora americana. Falei, vou começar vendendo o produto dessa seguradora. Porque se eu começar a vender de várias, eu vou me perder. Eu preciso conhecer bem Você não vai ter relevância com esse parceiro, né? Exato, tem que ter uma relevância comercial. Eu quero, né, concentrar o meu esforço. Aí eu comecei a participar dos treinamentos dessa seguradora. E logo no segundo mês, terceiro mês ali, logo no comecinho, eu vendi, se eu não me engano, 6 ou 8 contratos. Tá. Contratinho pequeno de pessoa física, seguro de vida individual. Somando tudo, não devia dar ali uns R$800 de prêmio mensal. Pequenininho. Quanto que eu ganhei ali? 100% da primeira, os 800, e mais um vitalício de uma média de 20% ali que eu estava trabalhando nessa época. Legal. Vendi esses R$800 no primeiro mês. Recebi uma ligação do meu gestor lá da seguradora. Renato,
Poxa, você não quer vir aqui na seguradora? Vai ter um café da manhã que a gente vai reconhecer os nossos principais parceiros. E a gente quer te entregar uma premiação. Falei, tá, legal, eu vou. E fui, né? Meio assim, ué, premiação, eu vendi meia dúzia de contratos, R$ 800 em prêmio. Eu devo estar lá, sei lá, eles vão fazer alguma... Honra ao mérito, Sei né? lá, Tipo, honra ao mérito, parabéns pelo esforço, né? Eu cheguei lá, o diretor falou, tal, a gente quer chamar aqui o nosso destaque no mês. Nosso destaque por produtividade. Renato Augusto Gonçalves. Aí eu. Renato, vem aqui. Aí eu fui lá, meio constrangido. Obrigado. Obrigado, meio constrangido, assim, né? Aí depois eu cheguei pro meu gerente e falei assim, poxa, obrigado. Ele, parabéns, parabéns. Eu, tá legal, obrigado, mas... quantos destaques do mês vocês vão trazer aqui, né? Vocês devem ter um por dia, né? Daí ele, não, Renato, você é o destaque do mês. Ninguém vendeu mais seguro de vida do que você esse mês. Aí eu, é sério isso? Mas estava lotado lá, o auditório tinha, sei lá, 100 pessoas. nenhum corretor já. Nenhum corretor vendeu mais do que 6 contratos e R$ 800. Ele falou, Renato, você tem razão, é pouco. Mas é mais do que aqueles outros 99 corretores que estavam lá. É mais do que o que eles fizeram. Caramba. Falei, e eles vivem do quê? Eles vivem de seguro de carro, de residencial, saúde, empresarial. A gente está tentando trazer eles para vender seguro de vida. Eu falei, caramba, isso aí deve ser alguma pegadinha. Ou estão, sei lá, vou ter alguma surpresa em breve, não é possível. Aí eu percebi que realmente o mercado de seguros ainda fazia muito pouco. Vendia pouco. E tinham pouco, por quê? Porque tinham poucos corretores dedicados a esse mercado. Não é porque eu fazia um resultado extraordinário. É porque era mais do que a maioria fazia. Sim. Eu percebi, então, que aí tinha uma oportunidade. Aí tinha um trem passando rápido. Ali tinha um trem passando. Essas 6 apólices foram difíceis de vender naquela época? Para você? A primeira, para mim, foi a mais fácil. Porque eu fui o primeiro a comprar. Então, a primeira apólice foi a minha. Uhum. Eu digo que se o corretor... E às vezes o corretor comete esse erro, né? Ele quer vender um produto que ele não comprou. Já vi bastante. Não é? Sim. É como se eu quisesse vender shampoo para você. E não só com corretor de seguros, em várias coisas, né? A pessoa não é consumidora do que ela vende. Do que ela vende. Né? É como se eu quisesse aqui vender shampoo para você. Eu não tenho credibilidade para vender shampoo. Né? A não ser que seja uma nova modalidade aí de shampoo para careca. Aí não é shampoo, sabonete, sei lá. Eu não tenho credibilidade para isso. O seguro de vida é a mesma coisa. Então, a primeira coisa que eu fiz foi comprar a minha primeira apólice. Deixa eu ver como é que o negócio funciona, como é que é a emissão, quais os documentos eu recebo, como que a seguradora vai me cobrar todo mês, como é que o negócio funciona. Sim, sim. E depois eu vendi para as pessoas próximas, um primo, um amigo que estava trabalhando, já estava constituindo família. Foram pessoas próximas, eu não tive que ficar indo bater de porta em porta, me esforçando, não, eu comecei a falar com as pessoas que eu conhecia. Seu ciclo próximo, Meu né? ciclo próximo, né? Meus amigos, meus familiares. Aí tem aluno que fala para mim, professor, mas eu não quero começar vendendo para a família, não. É só problema. Eu falo assim, aí você tem que avaliar se você tem família ou é quadrilha. Né? Se é família, vai por aí, que esse é um bom negócio. Eu começo pela família. Sim. Se eu vou proteger pessoas que eu nem conheço, eu tenho que proteger e me preocupar com a minha família também. Então começou por aí, não foi difícil. Eu só tive que oferecer. Oferecer. É isso que falta às vezes para o corretor. Às vezes o corretor fala, Renato, mas o brasileiro não tem muita cultura para seguro de vida. Falo, é verdade, né? Me diz quem é o profissional que tem 12 meses entre a renovação de uma apólice de um carro Tá. e a outra renovação.
E durante esses 12 meses, esse profissional tem para ligar para o dono do carro para falar, olha, vamos falar agora de quem você coloca dentro do seu carro? Quem é o profissional que tem essa oportunidade? Você acha seu carro importante, imagina quem você leva com ele, né? Exatamente. E é fácil a gente detectar, despertar isso. Pergunta para uma pessoa o seguinte, vou perguntar para você. Tá bom. Você, por acaso, teve coragem de, quando você foi comprar o seu primeiro carro, ou, sei lá, pode ser o último carro também, de tirar ele da concessionária sem ter a certeza de que já estava valendo o seguro? Não. Na época do primeiro, eu passei um fax lá da concessionária para o meu corretor. Aí eu falei, mas tá mesmo, Elisângela. Mas tá mesmo, Elis, lá da Matra, né? A corretora do meu pai. Mas tá mesmo, tá? Posso sair? Pode. Então tá bom, hein? Olha lá, hein? Mandava um fax com a cópia da nota Cópia fiscal. da nota fiscal. Tudo carimbado, né? Tinha que ter o carimbo de saída. Sim. E Não qual era teria a coragem de segurança? sair. E qual era a segurança que você tinha? A segurança era a confiança na corretora. Sim, não. Se ela falou que eu tô tranquilo, eu tô tranquilo. Saía ali dirigindo calmamente, tranquilamente. Sim. Beleza. Você. Saí dirigindo desesperadamente, porque era meu primeiro carro. Primeiro né? carro. Você não sabia se passava marcha, aumentava o som do carro, né? Desesperador. Mas sim, tava absolutamente tranquilo. E você, quando você constituiu a sua família e nasceu, você tem quantos filhos mesmo? Uma Uma menina, né? menina. Como que ela chama? Ayla, tem 3 anos agora. A Ayla. Sim. A Ayla, quando ela nasceu, há 3 anos atrás, é claro que, no seu caso, já sei a resposta, mas a maioria das respostas são diferentes do que você vai me dizer. Antes de você tirar a Ayla do hospital, você ligou para o seu corretor de seguros também e falou assim, eu quero ver aí as minhas coberturas de seguros de vida, quanto é que eu tenho em caso de morte, acidental, natural, invalidez, doença e tal. Eu preciso rever essas minhas coberturas porque agora eu tenho um ser humaninho que depende de mim. Tenho mais um, no mínimo, mais um dependente. Tem mais uma pessoa. Mais uma pessoa e totalmente inofensiva, que não tem como se defender se eu não estiver aqui. Sim. Será que a gente pensa dessa mesma forma que quando a gente vai tirar o carro da concessionária e pergunta do seguro, será que a gente tem a mesma consciência de quando vai tirar o filho da maternidade, ligar para o corretor e falar assim, veja aí as minhas coberturas do meu seguro de vida? Acho que não. Eu não tive. Mas você já tinha um seguro de vida, com certeza. Sim. Por isso você estava tranquilo. Sim. A maioria das pessoas não pensa. Mas eu não fui ajustar ele por uma nova realidade, né? Agora, quando eu mudei de apartamento, naturalmente eu ajustei o do meu carro. Né? Então, mesmo trabalhando com seguro, também não foi óbvio. Não é? Então isso ainda não é da nossa natureza pensar Sim. sobre isso. Sim. Por isso eu digo, o corretor é que tem que pensar nisso. É o corretor. Olha, parabéns. Ô Emir, parabéns pelo nascimento da Ayla. Olha, muita saúde para ela, para o papai, para a mamãe. Vamos rever as suas coberturas? Porque agora aumentou a sua responsabilidade. Sim. Acho que isso é muito importante. E é o corretor de seguros que pode te aconselhar uma solução adaptada a esse novo momento da sua vida. Sim. Né? Sim. E é interessante que o seguro de vida, ele ainda né? A gente até fez uma live recentemente sobre isso, mas ele ainda tem várias possíveis explicações, mas ele ainda é meio tabu, assim, né? No sentido de que, tanto que estão voltando a chamar agora de seguro de pessoas. Né? É verdade. Porque você fala, não, seguro de vida, você fala, bom, mas eu não vou morrer. Assim, todo mundo vai, mas eu não quero pensar nisso. Isso é comum também em Portugal e depois na França. Essa é uma característica normal, comum? Sim. Ou tem um traço aí do brasileiro que quer... Não quero pensar em problema. É do ser humano. É do ser humano. A minha experiência em Portugal mais desafiadora e que eu não consegui vender o seguro de vida foi quando eu fui junto com uma corretora lá no norte de Portugal, numa região
chamada Peso da Régua, Tá. que é à beira ali do Rio Douro. Eu fui com a Conceição Araújo, do Grupo Prevoar, visitar uma cliente dela, dona de uma funerária. Como é que você vai falar com a dona de uma funerária ou sensibilizar Caramba. sobre a questão de morte para uma dona de uma funerária? Ah, não, eu lido com isso muito bem, a minha família está bem, na minha falta está tudo bem, a gente tem tudo aqui. Para mim esse foi o mais desafiador, a gente lidar com uma pessoa que lida com a morte todos os dias e para ela isso morrer não é problema. Desensibilizado, né? Ela não tem... Totalmente. Mas isso é no mundo inteiro. Sim. Né? É claro que algumas culturas no mundo já estão muito avançadas, as pessoas já nascem já sabendo que os pais vão deixar um seguro de vida. No Japão, mais de 90% da população tem algum tipo de seguro de vida. Nos Estados Unidos, próximo de 70%. Caramba. Né? No Brasil, a gente tem cerca de 17% a 18% da população brasileira assegurada por alguma proteção de seguro de vida. Quer dizer que nós estamos atrasados? O brasileiro não tem essa cultura? Não, eu digo que nós ainda não chegamos lá. E temos tudo isso de oportunidades no mercado para desenvolver. E você acha que o corretor tem a cultura do seguro de vida? Olha, agora o corretor está começando a criar essa cultura porque ele está percebendo que o seguro de vida é muito rentável. Ele percebeu que o seguro de vida é muito rentável. E segundo, o corretor de seguros percebeu que é uma profissão socialmente útil. Socialmente útil. Em qualquer ramo, qualquer modalidade, né? A função social do corretor de seguros é muito grande. É incrível, e isso no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o mercado português, que é um mercado que tem uma cultura bem rica, interessante, que conhece e já tem os seguros de pessoas bem desenvolvido no mercado português, muito mais do que aqui no Brasil. E quando eu estava começando a dar aula na escola, eu comecei a lecionar, eu vi uma chamada. A escola, até então Funenseg, ela tinha um programa de terça-feira à noite, palestras gratuitas. Tá. Palestras gratuitas. E eu já estava começando a trabalhar com seguro de vida e sentindo as primeiras dificuldades, a resistência das pessoas, várias objeções. Te cortando rapidamente, do primeiro mês, 6 apólices. Segundo mês, quantas foram? Eu fui mantendo a média, 6, 8 apólices. Eu procurei sempre manter, e até hoje, uma boa média. Corretor que às vezes fala assim, Renato, qual que é uma boa produtividade para um corretor que quer vender seguro de vida? Uma produtividade que eu vejo mínima, para quem só se dedica para seguros de vida, são pelo menos 2 contratos por semana. Ou seja, 8 por mês. Para quem só vende seguro de vida. 8 contratos por mês. E será que isso é suficiente? Aí depende do público que o corretor vai trabalhar. O ticket médio pode ser baixinho ou pode ser maior. Né? Eu já vi corretores faturando R$5.000 vendendo 50 contratos em um mês. Mas eu já vi corretor faturando 10 mil vendendo 4 contratos. Então depende muito do ticket médio, do público-alvo que vai ser trabalhado. E aí eu digo que para você ter o ticket médio, primeiro você tem que ter o contrato. Então eu falo, tem que ter volume de contratos. Com volume de contratos, a gente estabelece aí um ticket médio. Bom, eu vendi 10 contratos, foram R$1.000 em prêmio, eu tenho um ticket médio de R$100. Legal, tá pouco ainda. Vamos aumentar o ticket médio. Busca um alvo que tem um ticket médio de R$300, de R$500. Assim, qual o ciclo médio de venda? Deve variar muito, né? Mas assim, para ter uma noção, quanto tempo leva uma negociação de seguro de vida? Olha, tem cliente que é bem rápido. E tem cliente que não faz nem questão que você pegue o telefone para ligar para ele. Hoje o corretor tem que estar pronto para atender o cliente de diversas formas. Tá. Tem cliente que só fecha no olho. E ele quer papel. Tem cliente que não quero nenhuma apresentação, não quero que você venha aqui. Já conheço, já ouvi. Já conheço. Me manda a proposta aí que eu... Manda pelo WhatsApp.
Às vezes a gente manda pelo e-mail e depois manda o WhatsApp. Olha, eu te mandei um e-mail. Né? E aí a pessoa vai lá, abre, vê a proposta. Legal, essa que eu quero. Você pede os dados da pessoa para preencher a proposta pelo WhatsApp, a pessoa responde pelo WhatsApp ou pelo e-mail. Quer dizer, hoje o corretor tem que estar preparado para atender cliente que é estimulado à venda por diversas formas. Alguns pela tecnologia, Sim. outros no presencial. Sim. E também eu me acostumei agora também a atender cliente por videochamada. Legal. Que para mim tem quase o mesmo peso de um encontro presencial. Sim. É que o presencial tem o quebra-gelo, tem o cafezinho e tal. No online, o online é mais objetivo. Mais direto, né? Oi, tudo bom? Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem? Vamos direto ao Vamos ponto. ao contrato. Exato. A negociação, a dinâmica é diferente. Eu já demorei 10 minutos para fechar um contrato e já demorei alguns meses para conseguir convencer o cliente, falar com a esposa, falar. Pode demorar meses e pode demorar minutos. Tá. Depende muito. Eu gosto de respeitar o momento do cliente, mas eu também gosto de alertá-lo sobre a urgência da decisão. Sim. O que compra o seguro de vida não é a disponibilidade financeira que ele tem. É claro que tem que ter a disponibilidade financeira para pagar pelo seguro de vida. O que possibilita a pessoa contratar um seguro de vida Sim. é a saúde. É o bom estado de saúde. Ele está apto a contratar, né? Estar apto, condição de saúde, altura e peso, idade, coberturas, valores de coberturas. Essa combinação é que vai possibilitar você ter mais coberturas ou menos coberturas. Mais amplo ou menos. Hoje, por exemplo, já dá para uma pessoa com diabetes contratar um seguro de vida. Mas são capitais mais restritos, menores. Não é possível contratar 1 milhão, 5 milhões. É mais difícil uma seguradora aceitar. Não é que é impossível, mas é mais difícil. Não é? As seguradoras elas calculam a taxa do seguro considerando a idade média de pessoas saudáveis. A propensão de você custar a ela, né? Ter esses problemas. Né? Exato, exatamente. Então, pode durar de 10 minutos a meses de negociação. Sim, sim. E a sensibilização do tipo, não, eu vou pensar, vou falar com a minha esposa, esse mês estou meio apertado, o mês que vem você me procura. Tá, tudo bem. Eu só quero te alertar que de hoje até o mês que vem muitas coisas podem acontecer. E a minha preocupação é só essa, é você ficar... Você anda com o seu carro um dia sem seguro? Então você vai ficar um mês circulando sem nada. É impressionante essa comparação com o carro, né? Porque você percebe o quão absurda é ela, né? É incrível. Outro dia eu vi Porque realmente, assim, eu já fiquei um dia sem seguro por erro meu. Não dá a impressão que bem naquele dia que o seu carro vai ser roubado? Eu fui de Uber, eu não saí com o carro de casa. Pois é. Qual a chance de você sair? São Paulo é violento, Não, mas São Paulo não é violento só pro carro. Exato. E pro carro a violência é de menos, né? Assim, Exatamente. Eu vi outro dia uma palestra de um dos especialistas em seguro de vida aí, que a gente conhece no mercado, não lembro quem foi, falando o seguinte: quando você é assaltado com o seu carro, o ladrão aponta o revólver para quem? Para você ou ele aponta para o carro para te ameaçar? muito bom. Pronto, já está respondido. Qual é o seguro mais importante? Pode levar o carro, tem seguro. Tá aí a sua vida. Sim. Não é? É isso que a gente tem que pensar. Uma das questões fundamentais que eu faço e eu aprendi, especialmente lá no mercado português, foi o meu amigo Dr. Luiz Ferraz, que é o presidente da Companhia de Seguros Prevoar em Portugal. Ele sempre deixou muito claro isso, que existe uma pergunta fundamental, que eu uso até hoje também na conversa com os meus clientes. Qualquer conversa sobre seguro de vida tem que começar com essa pergunta. Se ontem tivesse lhe ocorrido algo que lhe impedisse de trabalhar hoje, como que você garantiria os pagamentos e as suas despesas fixas a partir de amanhã? Perceba que eu consigo usar o ontem, o hoje e o amanhã na mesma frase. O ontem sobre o risco. O ontem passou, né? Não aconteceu nada. Estamos aqui, tá tudo bem com a gente.
Mas e se ontem tivesse acontecido alguma coisa? Para você ou para mim? Hoje, a gente estaria impossibilitado de trabalhar. Sim. Vai saber por quanto tempo, porque depende do que aconteceu ontem. E pior ainda, quanto tempo isso pode durar? Como que eu vou me manter? Como seria a sua vida? Como seria minha vida e da minha família Sim. a partir de amanhã? As pessoas falam sobre plano de saúde, né? Que é importante, ninguém quer ficar na fila do SUS esperando meses para fazer um exame. Por isso que as pessoas contratam um plano de saúde e elas sempre falam assim, mas é padrão enfermaria ou apartamento? Esse aqui é apartamento, é bacana, legal. Pô, meu plano de saúde é padrão apartamento, eu vou ficar num quarto particular. Legal. Você vai estar lá com todo o conforto, internado, se recuperando de alguma doença, de alguma coisa, legal, que é para isso que você comprou o plano de saúde, nesse padrão. Enquanto você estiver lá se recuperando tranquilamente, você vai estar tranquilo mesmo de que suas contas vão estar garantidas e pagas lá do lado de fora do hospital? Quer dizer, você está se preocupando com a sua saúde. Mas e as contas? Enquanto você está se recuperando, se as contas não forem pagas, você vai sair do hospital e vai ficar doente de novo quando se deparar com o saldo negativo que vai ficar. Então você vê que o seguro de vida ele está relacionado ao seguro do carro, ao plano de saúde. Sim. Em todo lugar existe. Tem um componente de tranquilidade numa apólice de seguro que ela é muito interessante, né? Que é isso, é esse exemplo que você deu do carro quando você sabe que não tem a apólice, que parece que tudo vai acontecer. Sim. Né? Você ter uma apólice de seguro te permite focar em outras coisas. Focar no trem que está passando em alta velocidade, você precisa aproveitar aquela oportunidade. E todo o resto está garantido, está protegido, né? Exato. Então, essa característica e a comparação com o carro, ela é matadora, né? Porque você vê quão óbvio é a tua preocupação com um bem material e não é com as coisas que realmente importam na tua vida, né? Não tinha aquela propaganda, não sei se é de um posto de gasolina, o que é, que dizia brasileiro é apaixonado por carro? Sim. E pela família. Eu sei que é apaixonado pelo carro, mas e pela família? Para mim, no seguro de vida, é isso que importa. Não é? Muito bom. Os seguros de vida, culturalmente, a gente sabe que não é um desejo de consumo. Nós consumimos algo por dois motivos, por desejo ou por necessidade. Ou é porque eu tenho algum sonho, uma vontade. Sim. Né? Eu tenho um desejo, uma vontade de comer uma sobremesa de um restaurante e tal. Tá, mas se eu não comer, isso vai mudar minha vida? Não vai. Não. Necessidade é diferente. Necessidade é intrínseco. Eu não posso não ter. Não posso não ter. Eu preciso. Ninguém deseja ter seguro de vida, mas é necessário. É necessário. E é aí que o corretor tem que também perceber que, às vezes, não basta você divulgar o seguro de vida. Eu vejo muitas ações de divulgação. Sim. Eu compartilho um post, eu compartilho um vídeo bonito, eu compartilho uma ação de uma seguradora que está com uma campanha legal. Tá, mas isso é divulgação. Divulgação, eu fico passivo, esperando que o cliente fique sensibilizado com essa divulgação. Sim. Divulgação é colocar o produto na prateleira. Tá lá, né? mostrar Você que fala, eu tenho. Tá aqui. Outra coisa é você oferecer. Sim. É fazer perguntas como essa. Se ontem, hoje como seria amanhã. Isso é você oferecer, impactar, sensibilizar. Respondendo a sua questão anterior, Sim. e falando sobre a questão do soft skill e da atitude, do comportamento, da dedicação, do esforço, que a gente dificilmente consegue alguma coisa sem esforço. E nas minhas andanças e participando aí de treinamentos, eu participo muito de treinamentos, não só como professor, mas como aluno também, eu sou um eterno aluno. Uma terça-feira de 2006, Tá.
A escola era tradicional, toda terça-feira tinha uma palestra gratuita no auditório da Funenseg. E uma certa terça-feira, eu estava voltando de um cliente da Zona Sul, um trânsito, 6 horas da tarde, voltando da Zona Sul, chuva, trânsito, frio, foi meio do ano, junho, assim. Eu morrendo. Tinha fechado o negócio ou não? Eu nem lembro se eu fechei negócio. Era só para compor o cenário ainda pior. É, um cenário pior, mas eu não lembro se eu tinha fechado ou não. Mas eu estava voltando de um cliente. E eu lembrei que teria uma palestra lá no auditório da Funenseg, a partir das 6h30, de um francês sobre o mercado de seguros de vida na França. Gratuita. Eu falei, caramba, legal, eu tô com fome, tô cansado, trânsito, chuva, não vejo a hora de chegar em casa. Mas agora também ficar aqui no trânsito parado, ou parar para assistir uma palestra, a hora que acabar a palestra já o trânsito liberou. Eu vou parar lá para assistir. Parei no meio do caminho, estacionei lá o carro, eu tinha a vantagem de ser professor, tinha uma vaguinha lá de professor. Parei o carro e fui lá assistir a palestra. Sentei lá no auditório, fiquei assistindo. Tinha um coffee break antes, inclusive, deu para dar uma forrada. Acabou a palestra, fui lá com o meu cartão de visita apresentar para o palestrante. Jean-François. Tá aqui. Meu cartão, parabéns pela palestra. Ele falava português, fala português. Ah, obrigado. Tá aqui meu cartão, eu sou especialista em seguro de vida. Estava começando, mas já me colocava como especialista, poxa. Se você quer ser, você precisa considerar. Né? Ou primeiro parecer ser. Sim. E eu falei, olha, e também eu sou professor aqui da casa. Tá aqui meu cartão. Ele olhou o meu cartão, viu lá, Movida. Eu já tinha Já anotado, era Movida. Já era Movida. Ok, prazer. Guardou o cartão no bolso e foi cumprimentar outras pessoas que também fizeram a mesma coisa que eu. Foram lá, se apresentaram, deram o cartão. E eu entrei no carro e fui embora para casa. Pô, legal. Interessante a apresentação. Interessante o mercado francês? Francês. Ele tinha passado um tempo no mercado japonês. Então ele trazia muito da cultura japonesa. E ele estava atuando no Brasil como um consultor para empresas francesas no Brasil. E falou um pouco do desenvolvimento do mercado. Eu vi que o mercado francês já estava bem desenvolvido, realmente, notícias interessantes, trouxe números, bacana. Passaram-se 2, 3 meses daquele encontro. Toco o meu telefone lá da corretora, que na verdade era um fax, era um fone fax. Tocou lá, eu trabalhava sozinho, era eu-keep, não tinha ninguém para trabalhar comigo, era eu, Renato, como pessoa física ainda. Toco o telefone, alô? Aí, Renato? Opa, esse sotaque eu não conheço. Ô, Renato, você esteve na minha palestra na Funenseg há 2 meses atrás. Eu sou o Jean-François, gostaria de conversar com você. Eu falei, claro, puxa, prazer em ouvi-lo. Sim, você me deu o seu cartão aquele dia da palestra. Eu estou aqui no Brasil de novo. Gostaria de conversar com você. Eu falei, claro, vai ser um prazer. Que eu estou fazendo alguns estudos do mercado brasileiro. Queria só bater um papo, como você é professor, você pode ter boas referências para me ajudar. Claro, vai ser um prazer. Eu fui com voluntarioso só. Sim. Já era corretor, já tinha minha corretora. Professor da INS. Professor da INS há 1 ano, era recente. Legal, eu posso fazer. Aí nesse dia, fui encontrar com ele. Lá no hotel na Alameda Santos, que ele estava hospedado, eu marquei com ele num café, lá no térreo do hotel. Fomos tomar café e eu levei um dossiê. Falei, eu não sei o que esse francês quer. Eu vou preparar um dossiê para levar para ele. Aí meu pai me ajudou, meu pai me deu um anuário da FENASEG na época, né? Um anuário da FENASEG, com todos os números do mercado, ranking das seguradoras. Aí eu peguei e fiz algumas outras pesquisas, documentei, encadernei. E a última página era o meu histórico profissional. Não chegou lá para bater papo. Né? Não cheguei de mãos vazias, fala aí o que você quer. Não, eu não sabia o que ele queria, mas eu levei um dossiê. Tá. Meu pai tinha todas as informações, me ajudou, eu falei, não, vou levar, sem esperar nada em troca. Sim. Levei de presente mesmo para ele.
Aí eu falei, olha, eu trouxe isso aqui para você, tá aqui, esses são os números do mercado, funciona assim, essas são as principais seguradoras, nós temos tantos corretores de seguros ativos, essa é a participação do mercado de seguros no PIB nacional, números gerais. Falei, e é isso aí. Agora fala, o que eu posso te ajudar? Ele falou, Renato, não tenho mais perguntas a fazer, você já respondeu tudo o que eu queria saber. Tá aqui no dossiê. Muito obrigado pelo dossiê. Incrível. Eu falei, ó, na última página tá aí o meu histórico profissional, porque se você for mostrar isso aí para alguém, você já tem aí quem foi a pessoa que fez esse dossiê. Ah, sim, ótimo. Passaram-se mais uns 2, 3 meses, ele me ligou de novo. Renato, eu tô levando 2 diretores de uma seguradora francesa que viu esse seu dossiê. Eles viram, um é o presidente da seguradora em Portugal e o outro é o diretor de marketing da seguradora na França. Em Portugal é uma subsidiária, na França é a matriz. É o Stéphane Daugeron, que era o diretor de marketing, e o Dr. Luiz Ferraz, o presidente da Prévost Portugal. E eles querem te conhecer porque eles viram o dossiê e viram o seu histórico profissional. Eles estão indo para o Brasil para conhecer o mercado e eu vou apresentar algumas pessoas para eles. Falei, ah, legal, eles são é uma seguradora de vida, assim, sabe? Tudo bem. Aí antes dessa reunião eu preparei outro dossiê. Mas aí só falando de seguro de vida. Os números do mercado de seguro de vida, principais seguradoras e tal, os produtos que eu gostava de vender, né, das seguradoras que eu trabalhava. Montei 3 versões desse dossiê. E eu sentei assim, eu lembro que o Dr. Luiz Ferraz, que é meu amigo até hoje, ele deve estar acompanhando a gente também. O Dr. Luiz Ferraz sentou de frente para mim. O Stéphane do meu lado direito e do lado esquerdo o Jean-François. Eu falei, toma aqui uma cópia do dossiê para cada um de vocês. E eu fiz uma breve apresentação do que era o mercado de seguros de vida, aí já falando de pessoas, para os 3. Brasil. E falando em português, e ele traduzindo para o francês e o português, o Dr. Luiz Ferraz, ele compreendia. Ok, acabou ali aquele café, eu falei, olha, tá aí, fico à disposição, se vocês precisarem do mercado brasileiro, tô aí. Tá bom, obrigado, passaram bem. Passaram-se mais 2 meses. Aí eu já estou falando dezembro de 2006. Jean-François liga de novo para mim. Renato. Já era mais olha, conhecido aquele Renato. Renato, olha, esses seus dossiês estão dando o que falar aqui na empresa, viu? E o presidente do grupo, Monsieur Bertrand Voyer, que hoje faz parte do conselho de administração da seguradora, ele falou, ele quer te conhecer agora. Ele recebeu todas as recomendações já do Dr. Luiz Ferraz, e ele quer te conhecer agora. Aí eu, tá bom. Ele marcou lá, aqui no Hotel Unique, na Brigadeiro. Fui lá na Brigadeiro, no Hotel Unique, no restaurante top lá, tem lá em cima, almoçar com o presidente do Grupo Prévost, Monsieur Voyer, e o Jean-François como meu tradutor ali, consultor, né? Estava traduzindo tudo para mim. Primeira pergunta que o Monsieur Voyer fez para mim. Renato, obrigado pelos dossiês que você apresentou para a gente. Primeira pergunta que eu quero saber, quanto que a gente te deve? Quanto que você cobra por esses dossiês aí? Essa eu não esperava. Eu falei, não, eu não cobro nada. Eu fiz por espontânea vontade. Por iniciativa mesmo, para vocês. Daqui para frente, o que vocês precisarem, contem comigo. Então é sobre isso que eu quero falar o segundo assunto. Você aceita ser o nosso consultor da nossa empresa francesa aqui no mercado brasileiro? Aceito, mas já deixo claro que a minha corretora é pequena, eu trabalho sozinho. Não, a gente sabe disso e é justamente... são todos esses fatores que compõem o perfil que a gente buscava no profissional aqui no Brasil para nos representar. Tá, tudo bem, aceito. Ok, o Jean-François vai compor aí o contrato com você, de prestação de serviço, de parceria. Mas antes de você prestar qualquer serviço para a gente, eu quero que você conheça a nossa operação. Então eu te espero dentro de 30 dias no nosso gabinete em Paris.
Tá. Tudo bem, obrigado pelo convite, mas eu não falo francês. Ele falou, pas de problème. Não tem problema. Nós colocaremos pessoas da nossa equipe que sejam descendentes de portugueses, que nós temos muitos descendentes, filhos de portugueses que trabalham na França. Falei, então tudo bem. Então tá bom. Dentro de 30 dias eu espero você lá no meu gabinete em Paris. Então tá bom. Apertou minha mão. Aí o Jean-François saiu dali e já foi providenciar passagens, hotel, tudo para mim. E dali eu saí, fui direto para a Aliança Francesa. Aprender francês. Me matricular num curso intensivão de francês. E era um curso de férias, porque eu estou falando no mês de janeiro. Já estou em janeiro de 2007. Eu peguei o mês de janeiro só para estudar francês. E eu fiz um intensivão de 30 dias. Quando eu cheguei na minha professora, falei, professor, eu preciso, daqui um mês, eu preciso chegar na França falando alguma coisa. Daí ela falou, Renato, colocou a mão no meu ombro, isso eu só consigo contribuir com 30% do que você vai aprender nas aulas aqui. Falei, 30%? Então eu vou pagar mais barato pelo curso? Ela falou, não, os outros 70% dependem de você. É você. Falei, caramba. Bom, aí ela jogou a resposta toda pro meu lado, né? Eu acreditando que a professora ia me ajudar. Resolveu o problema. Não, o problema tá aqui comigo, tá certo? Pois eu comi o idioma francês. Eu ouvia música, eu assistia filme. Quando eu não estava na aula, eu estava assistindo filme ou ouvindo música em francês. Pois eu cheguei lá, depois de um mês, pedindo táxi, falando para o taxista, por favor, eu tenho uma reserva no hotel Lion d'Or, no centro de Paris, Place Vendôme, enfim, dei o endereço para ele. Cheguei no hotel, falei, olha, eu tenho uma reserva no meu nome aqui, feito pelo Grupo Prévost, tudo em francês. É claro que para fazer tudo isso, eu tive que fazer um ensaio, eu fui ensaiando o caminho inteiro para lá. Aí quando eu falava uma coisa e respondiam uma coisa que eu não esperava, como é que é? Fala de novo aí que eu não entendi. Deixa eu me achar. Então o começo foi difícil, é claro. Mas nada como a prática. Aí me colocaram para trabalhar com a Peggy Abades. Ela está lá no Grupo Prévost, é uma das melhores vendedoras do Grupo Prévost, uma das melhores corretoras lá. E hoje ela tem equipe, enfim, tem uma posição de destaque na empresa. Ela era descendente de português? Ela era filha de portugueses, que estava na França. E ela falava português de Portugal, bem arrastado. Mas ela falava tão mal o português quanto eu falava mal o francês. Mas aí a gente se entendia. Sim. E ela era a melhor vendedora da empresa. Então me mandaram para Reims, porque ela fica na cidade de Reims, que é a capital da Champagne, no norte da França. E eu fui fazer visitas com a Peggy no interior e na periferia de Reims. Porque tem periferia também lá, né? Sim. E eu comecei a visitar clientes para vender seguro de vida individual junto com a Peggy. Fazendo visita. Um frio, porque lá era bem frio. Ia em conjuntos habitacionais. E o modelo lá é bater na porta? Era porta a porta, mas ela, como ela já estava bem consolidada, ela trabalhava só por recomendação. Então ela pegava o telefone, ligava, não tinha visita, ela ligava para alguém e arrumava uma visita. Uma visita e ia lá. Ia lá entrevistar a pessoa. Foi aí que eu percebi o conceito do seguro de vida, que antes de qualquer venda, eu percebi que eles faziam o que eles chamavam de étude personnalisée. Eu falei, o que é isso? Estudo personalizado. A primeira visita era só para levantamento de necessidades. Não tentava te vender nada. Nada. A Peggy pegava lá o formulário, preenchia, fazia as perguntas. E aí, casado, solteiro, sua esposa trabalha com o quê? Quantos filhos? E o que a sua esposa tem lá na empresa? Ela recebe algum benefício? Recebe algum seguro de vida? Não tem? E você? Qual a faixa de renda? Vocês vivem aqui de aluguel, de casa própria? O que é? Fazia todas as perguntas. Ok, então tudo bem.
Podemos voltar amanhã. Qual o melhor horário para a gente voltar? Eu volto com o Renato. Ah, pode voltar amanhã, final da tarde, que meu marido vai estar aqui também. Então, tudo bem, amanhã, final de tarde, estaremos aqui. Bem objetivo. O francês tem isso, né? Ele é bem pragmático, vai direto ao ponto. O brasileiro que é mais caloroso, é meia hora de quebra-gelo. E meia hora para dar tchau. E meia hora para dar tchau. tchau. A negociação é 10 minutos. Né? Lá não tem nada disso. Bem objetivo, bem direto. E aí sim a gente voltava lá para fazer a apresentação de uma solução. Tudo no papel, não tinha tecnologia. Então era tudo no papel carbonado da seguradora, tabela de vendas. Né? E isso lá na região de Rans. Conheci o pessoal da área de recrutamento. Eu percebi que a seguradora, o forte da seguradora, e acho que as grandes seguradoras especialistas em vida, elas já perceberam isso e para ser uma seguradora de vida ou um corretor de vida, enfim, ter uma empresa de sucesso, Tá. o segredo está no recrutamento. Né? Sem dúvida. Né? Você tem uma equipe aqui enorme também, eu imagino que vocês têm um recrutamento que é contínuo. Que cada vez que eu venho aqui tem uma pessoa diferente, porque a empresa cresce e vai recrutando e tem que trazer pessoas que compartilham da mesma visão da empresa, dos mesmos valores. E eu percebi que o segredo da área comercial de qualquer empresa é o recrutamento. É você selecionar as pessoas corretas para fazer e dar atribuições compatíveis ao perfil daquela pessoa. Sim. O coração da operação da seguradora, eu percebi que era isso, era o recrutamento. Na França, a Prevost, ela faz a venda? Eles têm a possibilidade de ter uma equipe própria para fazer venda direta. Tá bom. Então, na França, em especial, eles nessa ocasião, só tinham a equipe de venda direta. Hoje eles têm outros canais de distribuição, mas eles, na época, era basicamente venda direta. E aí em Portugal vendia via corretor? Via corretor. Em Portugal, via corretor. Então, a minha formação, para formar minha própria equipe, dentro da Movida, enquanto corretora, foi muito baseada no modelo francês de recrutamento, de formação e de seleção de pessoas com perfil compatível à função. Tanto é que eu aprendi lá com os franceses uma expressão que eles chamam lá de mise en situation, que é colocar a pessoa numa situação real, prática. Né? Você, antes de iniciar uma parceria com um corretor, colocar o corretor para vender um seguro de vida para ver se ele tem jeito para aquilo. E lá, como era uma equipe de distribuição de venda direta, eles davam um subsídio, e se dá subsídio você tem que selecionar bem, que você vai subsidiar, não pode ser qualquer um. Então, tá bom, nós vamos dar um subsídio, mas nós queremos avaliar como é que você trabalha. E eu percebi que o processo seletivo, e hoje eu utilizo essa metodologia até legal. hoje, o processo seletivo começava o seguinte: a seguradora chamava as pessoas para uma palestra. Venho aqui assistir uma palestra de oportunidade de Modelo trabalho. do que o Jean-François fez na ANS. Muito parecido com o que ele fez. Foi lá, chamava as pessoas para uma palestra, e depois eu descobri que a palestra que eu fui assistir fazia parte de um processo de recrutamento. E eu me autoselecionei quando eu tomei a atitude de levantar da cadeira e ir lá me apresentar para o palestrante. Porque a palestra não era uma palestra de recrutamento, a palestra era uma palestra sobre o mercado francês. Mercado francês e seguro de vida. Isso. Aí se você está selecionando as pessoas com iniciativa e tudo mais, você não precisa nem contar, porque o que você quer ver é daquelas quais têm a iniciativa, né? Exatamente. E principalmente aquelas, se elas foram assistir a palestra num dia de frio, de chuva, final do dia, e elas foram assistir a palestra sobre seguros de vida, no mínimo são pessoas interessadas no assunto. Então já a autoseleção acaba acontecendo. Hoje eu faço isso também. Hoje eu faço isso. Quando eu quero compor a minha equipe,
antes de convidar as pessoas para fazer parte, eu apresento quem somos nós, o que nós fazemos. Sim. E eu percebi que em Reims, foi onde eu tive essa primeira experiência, depois em Paris, depois em Portugal também. Em Reims, eles chamavam lá, faziam um recrutamento, eles convidavam 25, 30 candidatos. Uhum. E depois chegavam lá 15. Eu olhava, 25 candidatos, chegavam 15. Aí eu falava para Renê, que era minha parceira do RH. Renê, ixi, ruim, hein? Pô, convidamos 15, estão faltando 10. Ela falou, não estão faltando 10, vieram 15. São esses que a gente quer, São né? esses. Os 10 que não vieram já estão excluídos. Já é o processo. Já é o processo seletivo. Sim. Começou. Muito bom. É verdade, faz sentido. Os 15 que vieram é que a gente tem interesse. Legal. Quando a gente recebia os 15, cafezinho, água, ok. Agora, eu pensei que a gente ia começar as entrevistas. Conversar com cada um. Não, nós vamos fazer uma palestra. Aí a Renê fazia a apresentação. Institucional, quem somos nós, a Prevoar, onde nós estamos, nossa operação internacional. E a nossa proposta é essa. Nós temos aqui uma oportunidade para você ser um corretor de seguros. Lá eles chamam de conseiller, porque o courtier d'assurance é o corretor de seguros de vida geral. Tá. Mas o conseiller, que é o conselheiro, é o corretor que vem de vida. Você vê que Muito boa, não? quem vem de vida tem até outro nome. Sim. É conseiller, que é equivalente a consultor ou conselheiro. No final, eles apresentavam lá, a Renê apresentava lá a oportunidade. Ó, essa é a oportunidade para você vender seguros de vida, esses são os produtos que a gente vende, a comissão é essa, o público-alvo é esse, é isso aqui que nós fazemos. E nós buscamos pessoas com esse perfil, que tenham iniciativa, que tenham perfil comercial, que sejam comunicativas, que tenham resiliência, que gostem de pessoas, que não desistam ao ouvir o primeiro, o segundo, o terceiro não. Esse é o perfil que a gente busca. Tudo bem? Alguém aqui na sala não se interessa por essa oportunidade? Não é quem se interessa. Alguém aqui não se interessa ou, pelo menos, não se identifica com essa oportunidade? Porque daí a gente pode direcionar você para alguma outra oportunidade. Sim. Até deixa a pessoa mais à vontade. Sempre tem um ou dois que fala, não, olha, eu achava que era mais para a área administrativa, eu não sou lá muito comercial, se vocês tiverem uma oportunidade para a área administrativa, sim, claro, pode deixar, não tem problema, passar bem, a porta é ali, quiser pegar mais um cafezinho, tal, fica à vontade. Ok, muito bem. Saíram os dois, os demais que ficaram, então tem interesse? Sim. Então eu quero ouvir de vocês. Tem interesse? Tenho. Tá. E você? Eu não perguntava de geral assim, é um por um. Não é tenho, cada um. Você tem interesse? E quando alguém fala assim, não senti muita convicção. Não, tenho. Tá, tá. Tudo bem. Agora que a gente sabe que vocês todos aqui têm interesse, agora nós vamos avaliar vocês para ver quem de vocês nós temos interesse. Aí começava o processo de seleção. Vocês vão fazer uma primeira entrevista aqui com a Renê, ou na época acho que era com o Geraldo Hubert, que era o diretor comercial. Vocês vão fazer uma entrevista com o Monsieur Geraldo Hubert. Enquanto isso, o Renato e a Renê, que na verdade quase xará, porque Renato é renascido. E René é renascido em francês. Só que era Renê com duas letras E no final, porque é Renê feminino. Aí eu e a Renê, a gente ia para uma sala separada. Renê masculino é um E só? É um E só. A distinção é o duplo E? É o duplo E, no final. E Renê feminino são dois E's, com um acento no primeiro E. A gente foi para a sala do lado para fazer sessões de mise en situation. Um por um. A gente tinha ali um quadro para fazer simulações de vendas e prospecção. A gente dava a instrução, você é candidato aqui, você vai assumir esse papel. Você vai visitar o senhor fulano de tal, ele tem tanto de idade, ele foi indicado por um amigo seu. Que eram você e a Renê. Era eu e a Renê.
Tudo bem? E aí você tem que convencer, nós vamos ver como é que você se sai. Tudo bem? Tudo bem, valendo. A gente fazia uma simulação. Cara, que legal. Para ver como que a pessoa se saía. É claro, a gente dava o desconto do nervosismo e tudo mais. Sim. Mas é a ali, atitude, não é o acertar, né? exato, a capacidade de comunicação. Ali a gente pegava e falava, bom, tudo bem. Aí acabava tudo, eu e a Renê sentávamos com o Messier Geraldo Ber. Esse aqui foi muito bom, esse aqui eu não gostei muito não. Esse aqui acho que ele tá meio tímido. Aí tinha sempre o outro que ponderava, não, mas acho que ele tem potencial, a gente pode chamar ele para uma segunda etapa aqui, hein? Então a gente discutia ali até selecionar 3 ou 4. Isso, para começo de conversa, já valoriza a oportunidade. Sim. A pessoa percebe que está participando de um processo. E se o processo seletivo é assim, lá dentro, né, a expectativa é que Também seja. Sim. E quando a pessoa era aprovada, aí que ela fazia a integração. A gente começava o processo de integração. Levávamos a pessoa para fazer uma integração em Paris, na matriz, para conhecer todos os departamentos, a área de atendimento da seguradora, marketing, enfim. Fazia uma imersão na seguradora. Para daí sim começar o treinamento de produtos e começar a vender. Aí eles entravam Muito ali bom. numa estrutura comercial normal. Renato, para a gente ir para os minutos finais lá, que a gente sempre coloca, aquele bate-bola de pergunta e resposta, espero que a gente possa marcar, além dos 2 blocos, uma segunda vez aqui. Opa! E, Renato, me fala um lugar inesquecível para você. O que veio na sua O que cabeça? vem na minha mente são as minhas raízes, a aldeia Parada, onde meu pai nasceu. Lá é onde tem a simplicidade e, ao mesmo tempo, a sofisticação de pessoas que vivem apenas do que planta, do que cria. E eu acho que esse é o ápice, né, da sofisticação, é a simplicidade. Fantástico. Um momento marcante. Momento marcante. Eu acho que quando eu sempre lembro dos meus pais, né? Quando eu tive a oportunidade de levar meus pais para conhecer Paris. Foi uma realização ver a alegria da minha mãe e a felicidade do meu pai. Tem momentos assim na minha memória que eu nunca vou esquecer. E um sonho que você quer realizar? O que você olha e... Um sonho. Rapaz, que difícil isso, hein? Eu não tenho sonhos tão ambiciosos. Eu acho que é um pouco isso. O sonho de um dia ter uma vida sem grandes compromissos, em que a gente não precise contar tanto com o relógio. Eu acho que o relógio é o desafio da nossa vida. Sim. O relógio, né? O relógio que simboliza o tempo. O meu sonho é isso, é eu ter cada vez mais tempo para estar com a minha família, para estar com meu pai, com a minha mulher, com as pessoas que eu amo. Eu acho que é isso. Fantástico. Um livro, Renato. Nossa, eu li tantos livros. Eu vou falar de um livro que eu ganhei do meu amigo Dr. Luiz Ferraz, Tá? quando eu recebi o desafio de voltar de Portugal para o Brasil e implantar toda essa metodologia Tá? na minha própria empresa, na Movida. Ele me deu um livro que chama-se De Excelente a Líder. É quando a gente cruza aí uma fronteira em que a gente deixa não apenas... a gente fica... Cara, fantástico esse... É incrível. Resumindo, é aquele momento em que a gente, além de ser excelente no que faz, passa a exercer uma posição de liderança natural Tá? naquele ambiente ou naquele cenário que você se dedicou. É quando o vendedor, Renato, vendedor de seguros, empreendedor, se transformou em líder. E esse livro, para mim, marcou esse momento, quando eu me transformei de vendedor num líder de equipes e de formador de equipes. Eu tive que ter essa consciência de que não bastava ser excelente no que eu fazia. Eu tinha que exercer ali uma capacidade de liderança
principalmente baseada no exemplo. Acho que esse foi o livro, é o livro que eu tenho até hoje e que eu Vou procurar esse livro. sempre vou lá buscar. É um livro que eu nem sei se tem no Brasil, mas o Dr. Luiz Ferraz trouxe de Portugal. É uma publicação que, se eu não me engano, ela é originalmente em inglês, mas que está traduzida para o português de Portugal. Eu li um livro muito bom do Leonardo da Vinci também, que eu comprei de uma... É mais comum achar traduções para português de Portugal do que para cá, né? Um ídolo. O meu pai. O meu pai é o meu ídolo até hoje. Eu não tenho melhor inspiração do que ele. Tanto que todas as minhas aulas eu chamo ele para dar uma participação especial. Toda a aula minha, em alguma das minhas aulas, ou no começo, na primeira aula ou na última aula, eu sempre chamo o meu pai para dar uma pincelada ali, um gostinho, né? Um toque dele ali. E ele, para mim, é a minha inspiração. A minha mãe também sempre foi, e hoje que está aqui entre a gente ainda é meu pai. E uma frase que te define ou que você gosta muito? Nossa, que difícil. Uma frase. Nossa. Eu estava lembrando dessa frase ontem, que na verdade era um trecho de um poema, né? Do Vinícius de Moraes, que é a última estrofe ali do Soneto de Fidelidade, que é que seja infinito enquanto dure. E é assim que eu conheci esse poema no meu primeiro colegial, professor de português, professora, né? E isso faz com que a gente viva intensamente cada momento, né? Para que ele se torne suficiente. Ele não é o tempo que dura, né? E sim a intensidade que vai fazer com que ele dure eternamente na nossa memória. Sim. Assim como, para mim, eu vou lembrar para sempre desse momento que a gente está vivendo aqui agora. Para mim, será eterno. Eu também, eu acho que a maior experiência, né, que a Tex me proporciona é poder conhecer profundamente as pessoas, conhecer a história das pessoas, né? Poder, assim, a gente já se falou várias vezes, mas quando que a gente teria a oportunidade? A gente pode fazer quantas reuniões forem, quantos almoços forem, quando eu teria a oportunidade de ouvir tua história narrada, contada, né? Com as dificuldades, as belezas, as nuances que a vida tem. Então, para mim também é um momento absolutamente inesquecível. Renato, assim, de tudo que a gente conversou, né, do que a gente estava falando, ter a oportunidade de ouvir a história e conversar, eu acho que é um pouco isso, assim, eu queria te agradecer por reservar um tempo do seu dia, né, para poder vir aqui, para a gente bater esse papo, para você contar para as outras pessoas. Só do fato de você ser professor já é sabido que você é uma pessoa que se doa, né? Eu acho que essa é uma característica de alguém que se compromete a ensinar, a formar outras gerações. Então, muito, muito obrigado. Eu sei que você é um entusiasta profundo do mercado de seguros, de vida. Não é aquele negócio não, vou encarar aqui a minha profissão, né? É um negócio talvez muito mais profundo do que isso. Então, obrigado, de verdade. Obrigado por ter topado e obrigado por toda essa nossa conversa. Eu só estou na minha cabeça assim, por que a gente não tem mais HD? Mas aí a gente volta para uma próxima conversa, a gente pode contar mais detalhes. Ficaram alguns pontos assim, que eu não vou perguntar, vou deixar para trazer aqui para todo mundo, que é como foi a mudança de Portugal para a França, como que foi a França para o Brasil, mas isso a gente conta na segunda temporada. Muito bom, muito bom. Eu que agradeço aí o convite e você falando, né, acabo atuando muito como corretor e professor, né? E tem aluno, quando a gente faz a coisa por paixão, a gente é apaixonado pelo que faz, acontece isso. Os alunos vêm me perguntar, professor, você trabalha também ou você só dá aula? Né? Isso é muito comum. Eu falo, olha, eu faço as duas coisas. Eu dou aula e dá bastante trabalho dar aula. Às vezes dá mais trabalho do que o dito trabalhar, né? Exato. E eu também tenho o meu trabalho, tenho a minha empresa. Mas, professor, mas você ainda vende seguro de vida? Eu vendo seguro de vida todos os dias. Né? Então é algo que me dá prazer.
vender seguro de vida, atuar com a venda, com a comercialização de seguro de vida, com a formação de equipes especializadas nesse segmento, mas também me dá muito prazer transmitir conhecimento, trocar experiências como professor, como palestrante da ENS. É sempre um prazer compartilhar e estar com as pessoas. Eu digo que eu trabalho com pessoas. E seguro é o que nos liga a essas pessoas. Então, muito obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui. Eu estou adorando. Para mim, passou até rápido demais. Eu ficava mais 2 horas aqui, Emir. A gente vai ter essa oportunidade, eu prometo. Pessoal, obrigado por terem assistido. Deixem seu like, sua curtida, entre em contato com o Renato. Renato, como é que as pessoas fazem para falar com você? LinkedIn, Instagram, por onde é? Eu sou mais ativo no LinkedIn. Tá? Estou lá no LinkedIn como Renato Gonçalves, no Instagram como Renato Movida, @Renato Movida. E Facebook, acho que é uma terra quase inabitada, mas eu ainda estou lá também. E no site, nas páginas da Movida Seguros, enfim. E nas aulas da ENS, né? Estou com várias turmas aí agora. O pessoal pode me encontrar também nas aulas da ENS. Maravilha. Em breve em Portugal, né? Primeiro em Lisboa e depois uma missão em novembro para o Porto, é isso, né? Exatamente. Aguardem que vai ter novidade aí. Nós vamos ter a segunda oferta de curso de seguros em Portugal. Arrisco dizer aqui que provavelmente eu vou estar lá também. Então, quero muito ter essa oportunidade de ir para lá com o Renato e conhecer mais sobre o mercado. Obrigado, meu. Obrigado mais uma vez. E a gente estando em Portugal, você ser o tradutor lá. Pô, maravilha. Aí eu tô tranquilo agora. Vai ser fixe. Valeu.